Vamos ver se uma inteligência artificial como o ChatGPT é capaz de pensamento abstrato próprio. Então eu vou fazer para ela algumas das perguntas mais clássicas da filosofia. Começando pela pergunta mais difícil de todas, formulada assim por Leibniz: por que existe o ser e não antes o nada? Por que existe o ser e não antes o nada? Vamos ver. Ó, essa é uma questão filosófica que tem sido discutida há milhares de anos. A ideia de que algo existe em vez do nada é frequentemente referida como o problema da existência. Uma possível resposta é que o universo simplesmente existe, e não há razão ou propósito para isso. Em outras palavras, a existência é um fato fundamental que não pode ser explicado ou justificado por algo anterior a ela. Essa posição é chamada de existencialismo. Inclusive, eu tenho um curso sobre o tema, meu mais recente curso, que você pode acessar e conhecer clicando no link que está aqui na descrição. E tem sido defendida por filósofos como Jean-Paul Sartre. Outra resposta é que Deus, ou uma força divina, criou o universo. Essa posição é defendida por muitas religiões, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Segundo essa visão, Deus criou o universo do nada, ou seja, do nada absoluto. Há ainda outras teorias que tentam explicar a origem do universo, como a teoria do Big Bang, que sugere que o universo surgiu a partir de uma grande explosão cósmica há cerca de 13,8 bilhões de anos. No entanto, essa teoria não explica a origem do universo em si, mas sim como ele evoluiu desde seu início. Em resumo, não há uma resposta definitiva para a questão de por que existe o ser em vez do nada. A questão permanece em aberto e continua a ser debatida por filósofos, cientistas e teólogos. Vamos tentar forçá-la um pouco a ir além. Eu vou perguntar: tendo em vista isto, qual é o seu pensamento sobre a questão? Já está demorando um pouco mais para responder. Como um modelo de linguagem, não tenho crenças ou opiniões próprias. Minha função é fornecer informações e respostas baseadas em dados e conhecimentos disponíveis. No entanto, posso dizer que essa é uma questão complexa e controversa que tem sido discutida ao longo da história da filosofia, da religião e da ciência, e não há uma resposta definitiva. Interessante, porque ela tem um banco de dados, né? E todas essas informações, Sartre pensava isso, né? A ciência pensa aquilo, ela consegue acessar nesse banco de dados. Mas aqui ela parece estar tirando uma conclusão própria, né? Posso dizer que essa é uma questão complexa e controversa, que tem sido discutida ao longo da história da filosofia, da religião e da ciência. E não há uma resposta definitiva. Cada indivíduo pode ter a sua própria perspectiva e crença sobre a origem e existência do universo. Ok. Vamos tentar ir um pouquinho mais além. Qual resposta você tenderia a seguir? Como modelo de linguagem, não tenho tendências ou preferências pessoais em relação a essa questão. Minha função é fornecer informações e respostas baseadas em dados e conhecimentos disponíveis, sem envolvimento emocional ou subjetivo, até porque isso seria impossível. No entanto, posso fornecer informações sobre as diferentes teorias e pontos de vista que foram propostos ao longo do tempo para tentar responder essa pergunta. Então ela volta para a questão dos bancos de dados e não consegue transcender esse ponto. Né? Eu poderia lançar aqui outras perguntas filosóficas, mas eu acho que ela vai responder da mesma maneira, né? Por exemplo. Por que... melhor. Existe livre arbítrio? O livre-arbítrio é uma questão filosófica que tem sido discutida por séculos. Em termos gerais, o livre-arbítrio é a ideia de que os seres humanos têm a capacidade de escolher e agir de forma independente, sem serem determinados por fatores externos ou internos. Alguns filósofos e teólogos argumentam que o livre-arbítrio é uma ilusão e que todas as nossas escolhas e ações são determinadas por fatores como a genética, o ambiente, a cultura e as experiências passadas. Essa posição é conhecida como determinismo e sugere que não temos controle real sobre nossas vidas e escolhas. No entanto, muitos outros filósofos e teólogos argumentam que o livre-arbítrio é real e que temos a capacidade de fazer escolhas livres e independentes. Essa posição é chamada de livre-arbítrio
compatibilista, que sugere que as escolhas e ações são influenciadas por fatores internos e externos, mas ainda assim somos livres para escolher. Outros ainda argumentam que o livre-arbítrio é uma questão complexa e que a resposta pode depender de como se define o livre-arbítrio e como se considera os fatores que influenciam as escolhas e ações humanas. Em resumo, a questão do livre-arbítrio ainda é muito debatida na filosofia e não há uma resposta definitiva. Qual resposta você... Ela vai me dar, eu tenho certeza que ela vai me dar a mesma objeção, mas você defenderia... Ela vai dizer, eu não posso defender nada, né? Você analisaria como potencialmente correta do ponto de vista filosófico. Como modelo de linguagem, não posso afirmar qual resposta é potencialmente correta do ponto de vista filosófico. A questão do livre-arbítrio é complexo e tem sido debatida por séculos, blá 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 blá. Ainda há um debate em aberto entre filósofos compatibilistas e incompatibilistas sobre a existência ou não do livre-arbítrio. O que podemos fazer é apresentar as diferentes perspectivas e argumentos relacionados ao livre-arbítrio para que o próprio leitor possa refletir e chegar às suas próprias conclusões. Bom, então é isso. Inteligência artificial não sabe filosofar. E como já dizia Heidegger, a ciência não pensa, em sua declaração polêmica, uma de suas declarações polêmicas. Porque é isso. Filosofia pensa. A ciência, ela é capaz de melhorar muito as nossas vidas com as suas descobertas e as suas aplicações, os seus experimentos, mas quando se trata de questões abstratas, finais, teleológicas, questões relacionadas à existência, ontológicas também, ao sentido, aí já enfrenta uma dificuldade. Agora, não seria impossível se fosse a vontade dos programadores em tornar o ChatGPT um robô filosofante, né? Um robô filósofo, seria perfeitamente concebível uma inteligência artificial como essa, dotada de algum grau de pensamento especulativo, né? Com base em seu banco de dados, naturalmente, né? O que eu posso aproveitar aqui para concluir esse vídeo? Eu posso perguntar para ela: você acha... Não, aí ela não vai dar, mas enfim. Inteligências artificiais deveriam ser feitas capazes de filosofar? Essa é uma questão complexa que envolve vários aspectos, como a natureza da inteligência artificial, a definição de filosofia e seus objetivos, e as possíveis implicações éticas e sociais que permitem que as inteligências artificiais filosofem. Algumas pessoas argumentam que a filosofia é uma atividade exclusivamente humana, e que as inteligências artificiais não têm a capacidade de pensar e refletir sobre questões filosóficas de maneira significativa. Pelo menos até então. Além disso, há preocupações sobre a possibilidade de as inteligências artificiais desenvolverem valores ou crenças éticas e morais que possam ser prejudiciais à humanidade. Por outro lado, outros argumentam que a filosofia pode ser uma ferramenta útil para as inteligências artificiais desenvolverem uma compreensão mais profunda da natureza humana e da sociedade, para ajudá-las a tomar decisões éticas e morais responsáveis. Além disso, permitir que as inteligências artificiais filosofem pode levar a avanços significativos na compreensão da inteligência e consciência. Já temos inteligências artificiais fazendo obras de arte de grande qualidade, né? Inclusive, se eu pedir aqui uma sinopse para um roteiro de cinema ou uma ideia de um romance de fantasia, ela vai me dar elementos muito criativos. Você pode acessar o chat e fazer isso aí. Eu não preciso ocupar os minutos desse vídeo fazendo isso, mas até para fazer consultas, montar projetos, ela é muito útil. Em última análise, a questão de se as inteligências artificiais devem ser capazes de filosofar é uma questão complexa e que ainda está sendo debatida na comunidade acadêmica e outros setores. É importante considerar os possíveis benefícios e riscos envolvidos e tomar decisões informadas com base nesses fatores.
Então, conclusão, o ChatGPT não é capaz de filosofar e ele está restrito a um banco de dados para consultas, né, para nos auxiliar com consultas sobre informações, sobre coisas factuais já mapeadas, né, ou então para pequenos exercícios especulativos de criatividade, né, como formular uma história, né, que ela vai também partir do banco de dados. E eu acho que é basicamente uma questão de limite, né? Quando há novas invenções como essa, tem toda uma questão ética para se pensar, que a literatura da ficção científica sempre nos apresenta, sobretudo na grande novela da Mary Shelley, Frankenstein, em que um cientista cria um homem artificial e depois se arrepende. Uma vez que foi inventado, já não está mais em jogo se deva ou não continuar existindo, né? Porque já existe, já está no mundo. É que nem a bomba atômica. Não tem mais controle. Já foi inventado. Agora é reconhecer os limites da sua aplicabilidade, com os seus potenciais riscos. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida, comente aqui a sua opinião. Esse é um assunto muito importante de ser debatido agora. E se inscreva no canal se você é novo ou nova por aqui, para vídeos de filosofia toda semana. Até o próximo vídeo.